Olá a todas, olá a todos. Aqui quem fala é Morgana Puama. Esta é a 8ª edição do Festival da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop 2021. E hoje minha contribuição será compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória em dança. Eu iniciei estudando dança. Na verdade, eu já estudava dança, dancei jazz na adolescência, estudei um pouco até onde pude, através de aulas, mas assim, foi muito, muito pouco. Eu sempre gostei de artistas do meio pop e de artistas da black music. Eu gostava muito de dançar, eu gostava muito de cantar, de ficar imitando em casa, sozinha ou não. E eu sempre fui muito, muito ligada a essa coisa da espontaneidade e do movimento. Então, minha mãe, Dona Dalva, quando teve uma oportunidade, me inseriu numa aula de jazz, onde eu morava na Zona Leste, em Itaquera. E eu fiz alguns meses de aula, porque não eram aulas gratuitas e minha mãe e meu pai não tinham recursos financeiros para continuar pagando essas aulas, mas foi suficiente para eu saber que realmente eu queria continuar estudando dança. Enfim, fiquei com isso guardado dentro de mim. Eu acredito que nessa época eu devia ter uns 12 para 13 anos, por aí, uns 12, 13 anos. Uns 12, 13 anos, por aí. Mas aí eu guardei essa experiência dentro de mim e, enfim, coloquei na minha mente que quando fosse possível eu iria retomar. Isso não aconteceu só com a dança, aconteceu também com as artes marciais, enfim, com o karatê, que eu praticava karatê também na infância. Aconteceu também com a natação, porque eu tentei aprender a nadar. Esses serviços, enfim, dentro de um espaço esportivo municipal, mantido pela prefeitura, enfim, mas obviamente os professores não recebiam com frequência e acabaram não conseguindo continuar com as aulas gratuitas e, enfim, eu acabei não continuando. Então, além das aulas de dança, eu coloquei na minha mente, ainda jovem, que logo que fosse possível, que eu pudesse, eu iria investir na retomada dessas atividades. E aí, uma das primeiras atividades que eu resolvi retomar foi a natação. Então, eu aprendi a nadar em uma das unidades do SESC, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque nadar é bom demais, além de ser uma atividade física muito completa, ela é extremamente prazerosa enfim, é muito boa no sentido de você manter a sua tonicidade, enfim, e acaba sendo uma atividade também de baixo impacto. Então, enfim, eu amava nadar, nadei muito, 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 por uma cerca de 2 anos e meio. E depois eu resolvi, bom, agora eu vou investir em praticar dança. Aí eu fui retomar, né, procurar a dança, mas eu não queria exatamente jazz, porque, não sei, eu estava sentindo necessidade de encontrar algo diferente, algo que me motivasse de uma outra forma, de uma maneira diferente. Na verdade, acho que eu queria algo mais voltado mesmo para uma prática de dança que tivesse mais próxima na sua essência, mais próxima daquilo que eu já tinha vivenciado
na minha infância, na minha juventude, e quando em poucas reuniões de família, enfim, minha família não é muito grande, mas enfim, quando em poucas reuniões familiares a gente se reunia e ouvia música, ouvia Tim Maia, ouvia Jorge Ben, ouvia samba, e dançava. E meu tio Lee, irmão da minha mãe, ele puxava uns passinhos, aí a gente ouvia Michael Jackson, Tim Maia, enfim, era muito bom. Então eu acho que quase que inconscientemente eu já estava procurando um lugar que fosse próximo desse universo, dessa experiência que hoje eu entendo que era do universo da diáspora africana, né? E, enfim, então em final de 97, início de 98, eu descobri uma tal dança de rua, ou street dance, ou... Ai, qual era o outro nome que eles utilizavam? Geralmente eram essas denominações, ou dança de rua ou street dance mesmo. Na época, na ocasião, não era utilizado esse termo danças urbanas. Isso aconteceu anos à frente, né? Anos depois, muitos anos depois, o uso dessa terminologia. Bom, enfim, eu conheci essa dança de rua. Falei, nossa, o que será que é isso? Dança de rua, enfim, vou descobrir. E aí eu comecei a fazer aula com diversos professores de street dance, ou dança, enfim, dança de rua, enfim. Eu fiz aula com alguns desses professores, com o Romero, com o Paulo Roberto. Fiz aulas com alguma série de pessoas aí. Aulas avulsas, não eram aulas com muita frequência, mas depois, posteriormente, quando eu consegui uma bolsa para estudar com frequência, que foi através do Paulo Roberto, lá no Espaço Cultural Eldorado, aí eu permaneci nesse espaço, enfim, nesse lugar, estudando com ele durante um bom tempo, até que em final de 98, início de 99, eu tô nessa dúvida, porque essa informação eu não tenho anotada. Mas enfim, acredito que foi em torno de final de 98 mesmo, que eu fui num show do Naughty by Nature. Não tenho certeza se foi no Morumbi, não tenho certeza, não me recordo agora exatamente, ou se foi no AMB, não tenho certeza. Mas enfim, eu fui nesse show. Nesse show tinha um dos intervalos, tinham alguns participantes fazendo algumas intervenções, né, durante essa troca de artistas, porque o show era do Naughty by Nature, mas tinha algumas participações, né, de alguns artistas nacionais também, num dos intervalos, né. E aí, num desses intervalos, eu vi uma galera dançando. Tinha um cara dançando lá também, um cara que depois eu descobri. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui para mostrar para vocês. Eu sei que tem uma imagem aqui. não é do dia do show, mas tem uma imagem. Enfim, eu vi esse cara aqui dançando. Peraí, antes de compartilhar, vou falar. Eu vi esse cara aqui dançando com vários outros caras, tá? E depois eu descobri quem eram, ou alguns deles, né? E aí eu falei, nossa, que legal, né? Que interessante. Mas eu tava muito distante, porque o palco tava lá e o espaço era enorme, eu tava bem distante do palco. Então, eu via a empolgação das pessoas, mas eu não senti de perto a vibração, a energia. Mas enfim, esse era o cara aqui. Paty, minha amiga, se você ficar brava comigo, desculpa. Sinto muito. Mas enfim, eu tinha que compartilhar. Esse é o Nelson Triunfo. E ali do lado sou eu. Eu, Morgana, Nelson Triunfo e Paty, minha amiga. A gente costumava ir em muitos eventos de hip hop, enfim, de baladas blacks e tudo mais. E
Eu conheci, né, depois. Aí eu descobri, era o Nelson Triunfo, tinha um pessoal lá que, se não me engano, era da Backspin e do Jabaquara Breakers. E lá, nessa época, óbvio, não utilizávamos celular, não existia celular. Ainda não existia. Mas existia um hábito muito frequente das pessoas compartilharem. Deixa eu ver se eu acho o pequenininho que estava solto por aqui em algum lugar. Das pessoas compartilharem folders, né? Tudo era comunicado através de folders. Quem não tinha, como não tinha celular, algumas pessoas tinham um aparelho que se chamava pager. Pager. P-A-G-E-R. Bom, agora vocês acho que já devem imaginar um pouco que eu sou de um tempo que realmente as coisas eram bem diferentes, né? Enfim, gente, tanta coisa aconteceu em 99. Eu fui nesse show e lá eu peguei dentre vários panfletos esse daqui. Eu tenho a minha agenda que eu guardo até hoje como uma maneira de recordação, mas também como uma forte maneira de eu não esquecer de onde eu vim, nesse universo, dentro desse recorte do universo dançante. Eu faço questão de guardar essa agenda desde... Na verdade, essa agenda, ela é de... Olha, calma, gente, desculpa, pode ser que eu me perca um pouco. Ela é do ano de... Ela é do ano de 90 e... Ela é de 97. Mas como eu tinha demorado para utilizá-la, porque eu estava escrevendo em outros cadernos antes, eu sou uma pessoa que eu não gosto de desfazer de materiais assim, sem utilizá-los antes. Eu faço de tudo para utilizar e quando eu realmente não utilizo, eu dou. Eu costumo doar, não vejo problema em doar. Não sou consumista, não sou acumuladora, nada disso, mas enfim. Eu quis guardar essa agenda porque ela tinha um aspecto bem esportivo e tudo a ver com a minha vibe, porque, enfim, na época eu ganhei uma outra agenda também de uns outros colegas de trabalho e eu acabei usando as outras antes dessa, e essa ficou. E aí eu resolvi utilizar mesmo no ano de 99, eu utilizava para fazer essas anotações. E este foi um dos panfletos que eu peguei durante esse show. Naughty by Nature, eu acredito que vocês vão conseguir verificar, analisar, mas enfim, abstraiam as anotações. Não perca, né? O racha mais esperado do ano, Jabaquara Breakers versus Backspin Crew. Show artigo B. 11 de abril de 99. O local, a Nesp, Avenida Rio Branco, número 82. Enfim, centro da cidade. Falei, o racha, o que será que é racha, meu pai? E agora, racha? Eu ficava pensando, não é possível que vai ser racha de carro, será? Enfim, eu resolvi ir. Fui com alguns amigos e quando eu cheguei lá, eu me surpreendi porque era um racha de dança, era uma competição de dança e tinham várias rodas, meninas e meninos dançando. Na época eu não sabia nomear, mas depois eu descobri, né? Enfim, era um racha. E eu tenho aqui, ó. Depois que eu cheguei lá, eu consegui o folder. Enfim. Este é o folder. Na parte de trás tem algumas informações também. Enfim. E eu fiquei, nossa, eu senti uma vibração, uma energia tão positiva. Eu falei, gente, é isso que eu quero aprender, é isso. Tipo assim, eu falei, nossa, é isso. E aí eu comecei a falar, nossa, eu preciso aprender, preciso fazer aula. Comecei a fazer aula de breaking, descobri lá, né, que tinha uma pessoa que dava aula de breaking no Cambuci,
E aí eu comecei a fazer aulas de breaking com o Eduardo Souto. E, enfim, comecei a conhecer esse universo da cultura hip hop, né? Do que era hip hop. Aí neste mesmo ano de 99, eu conheci, vou dar uma passada aqui para vocês verem. Eu fui a diversos eventos, né? Eu comecei, não vou, talvez eu não vá de maneira linear, mas enfim, eu comecei a bater cartão ali na Nesp, porque eu descobri que esses encontros eram frequentes ali. Então eu comecei direto, comecei a frequentar direto. Falei, mano, é esse lugar. Olha aqui, esse folder é de 98. Ó, olha isso. Tá vendo? Por isso que eu digo, eu já tinha visto breaking, mas eu não tinha assimilado o que era, não tinha feito a conexão. Depois, quando eu vi lá em 99 de perto, né? Vi em 99 no show do Now by Nature e vi também em outros shows. Como, por exemplo, deixa eu passar aqui. Esse evento aqui que foi super pesado, chamado Do Louco. Quem viveu, quem esteve lá sabe, foi uma programação imensa, gigantesca, dentro de algumas unidades do Sesc, enfim. Só para vocês terem noção, tinha assim, África Bambata, tinha até aí DJ1, tinha Grandmaster Flash, Consequência, De La Soul, Black Alien, Nitro, enfim, X, Soul Sonic Force, nossa, Soul Sonic Force, Possibilmente Zulu, Jungle Brothers, nossa, De La Soul. Eu fiquei apaixonada. E aí eu falei, é por aí mesmo, é por aí que eu sei que eu preciso continuar caminhando, trilhando, investindo. E, enfim, nesse mesmo ano eu conheci, de 99, eu conheci, assim, foi um baita do intensivão, tá entendendo? Foi um intensivão no que era hip hop, no que era breaking, no que era cultura hip hop, no que era breaking, como que a dança se estrutura, né, tecnicamente. Eu comecei, assim, me dedicar muito. E aí eu fui convidada para participar, para fazer parte, enfim, de mais um folder aqui. Tem vários, esse também é de 99. Fui convidada para participar de uma companhia de dança chamada Discípulos do Ritmo. Permaneci nessa companhia durante 10 anos. E, enfim, aprendi bastante. Realizei espetáculos, né, como dançarina e intérprete criadora. E vivenciei algumas experiências aí no mundo das artes cênicas dançantes. E aí eu tive a certeza, realmente, eu não quero abandonar essa possibilidade de viver nesse universo. Então, continuei me dedicando, mas depois eu dançava breaking, mas eu não dançava só breaking, porque na companhia a gente dançava coreograficamente alguns outros estilos, como, na verdade, a companhia, ela procurava trabalhar dentro de 3 estilos clássicos das danças urbanas, né? O breaking, o locking e o popping, né? Mas eu estudava esses 3 estilos, mas o que eu mais me identificava, o que eu mais me dedicava era o breaking. E aí eu comecei a participar de algumas competições.
E olha eu aqui, gente. Novinha, meu Deus do céu. Ganhei algumas. Hoje eu acho um tanto relativo essa coisa de ganhar, mas eu entendo que dentro de um fator de competitivo a gente sabe que alguém tem que, digamos, ser considerado o vencedor para que haja uma concretização, né, da finalidade da competição. Enfim, esse daqui eu já mostrei. São vários folders aqui dessa Nesp que não tenho nem condições de mostrar todos, mas enfim, eu posso até passar. Enfim, foram muitas vezes que eu bati carta na Nesp, e aí lá, obviamente, a maioria dos praticantes eram homens. Tinham mulheres praticando? Tinha mulheres, pouquíssimas meninas praticando breaking, pouquíssimas. Então, até pelos próprios folders vocês podem reparar, a maioria sempre com imagens de meninos, sempre, tá entendendo? Então, assim, esse é um outro aspecto que talvez eu possa ter uma outra oportunidade aí mais pra frente pra comentar a respeito. Então, eu comecei a praticar, comecei a competir, participei de 99 até 2009 de uma companhia de dança, até que eu percebi que dentro dessa companhia de dança, nos últimos 2 anos em que eu estava lá, basicamente eu não tinha oportunidade de criar, eu não tinha oportunidade de me apresentar, porque não estava rolando oportunidade para o espetáculo que eu fazia parte, que era o Fresta, um espetáculo chamado Fresta. Foi dirigido com a direção artística de Henrique Eldovalho, e coreografado pelo Frank e pelos integrantes, uma criação coletiva, né? Fresta, então foi Frank, Andrezinho, eu, Ramon, Mônica, acho que é isso. Frank, Andrezinho, Ramon, Mônica e eu. Isso, eram 5 dançarinos. A criar, didaticamente, para mim, uma maneira particular de eu compor, de eu compor narrativas coreográficas ou performáticas que levassem em consideração reflexões que eu gostaria de propor a respeito do universo da mulher e, enfim, posteriormente do universo da mulher negra, periférica e mãe. Então eu comecei a pesquisar essas danças, a estudar essas danças e também ao mesmo tempo buscando desenvolver uma narrativa criativa coreográfica para comunicar através da dança em cena. E aí eu descobri uma série de possibilidades. Deixa eu dar uma pausa nesse assunto aqui, porque eu vou retomar com vocês, mas só para fazer um adendo. Aí, antes de sair da companhia, por volta do ano de 2006, exatamente, no ano de 2006, eu fui convidada pela Big Girl Rockefeller, através da Intermédia Artes, uma organização artística, se eu não me engano, sediada em Minneapolis. Eu fui convidada para participar de um evento chamado Big Girl B. Esse aqui. Big Girl B Summit. Enfim, neste evento estariam presentes mulheres da cena do hip hop, de diversas vertentes, no caso, não só da dança, mas enfim, da dança, da música, do grafite, né? E, no caso, a Rockefeller já era uma inspiração para mim, era uma das inspirações, eu fiquei bem feliz com esse convite,
Além dela tinha a Easy One. A Easy One também sempre foi uma das minhas inspirações. E elas foram cruciais, assim, no meu período de início de estudos em breaking lá atrás, porque como não tinham quase dançarinas, né, aqui, para eu trocar, enfim, para eu me aproximar, e também a gente morava distante, e também não eram, tinha uma coisa dentro do universo das big girls que os caras, eles não incentivavam muito essa proximidade entre as big girls. Parecia que para eles era interessante que a gente tivesse uma energia de rivalidade entre a gente, para além do fazer da dança, da prática do breaking, porque na verdade as mulheres eram colocadas durante. Eu sinto isso e já senti. As mulheres eram colocadas durante os rachas como uma espécie de carta na manga, tá entendendo? Então não eram muitas big girls, eram pouquíssimas, então eles gostavam de manter essas rivalidades ou esse distanciamento entre as crews, mas tinha coleguismo, claro, eles rachavam e depois já estava todo mundo se abraçando, todo mundo trocando ideia e tal, mas com relação às big girls, não, era uma coisa assim, velada, não dita, mas no ar, bem clara assim, de modo que as pessoas não ficavam incentivando muito essa proximidade. Não foi assim o meu caso. Eu fui incentivada a trocar e a procurar mulheres, né, para trocar, para conhecer, até porque antes de eu começar a dançar, por exemplo, eu tive acesso a ver algumas big girls dançando, né? Eram poucas, mas eu vi, como a Big Girl Beth, por exemplo, que era da Style Crew, e a Big Girl Naná. Ai, as irmãs, se eu não me engano, era Elaine. Eu não vou recordar o nome da irmã dela. E tinha uma outra irmã dela que eu não vou recordar o nome, que eram do Jabaquara Breakers. Enfim, tinham algumas outras dançarinas, como a Neia, de Sorocaba. Quem mais? Tinha a Nitro, eu conheci, mas muito tempo depois. Bom tempo depois, assim. Tinha visto de longe em algumas festas, né? Mas proximidade mesmo, assim, um pouco, muito tempo depois. Mas enfim, era meio. Eu sentia uma certa barreira, assim, quando eu tentava conversar com algumas delas, assim. Eu sentia um tom meio distante mesmo. Acabava que a gente não trocava muito, mas felizmente essas coisas começaram a mudar depois de alguns anos. Em algumas festas a gente sempre encontrava algumas big girls em alguns eventos. Eu tenho essa imagem aqui para compartilhar. Isso aqui foi aqui em São Paulo, numa das festas da Street Breakers. Isso aqui foi em Campinas, numa competição. Enfim, então a gente começou a trocar, né, se aproximar um pouco mais dessas meninas mais jovens e tal. A Lu eu conheci um pouquinho depois também, a Lu de Campinas. A Nayara também, de Araraquara um pouco depois, um pouco mais pra frente. Aí depois as meninas da BS Big Girls, enfim. A Milwa, né, eu conheci também. A Milwa eu conheci aqui em São Paulo algum tempo depois, durante algumas dessas festas também. Inclusive nós já fomos parceiros de racha. Enfim, eu continuei me dedicando. Em 2006 eu fui convidada para representar o Brasil ao lado dessas feras aqui do hip hop internacional, por meio de convite da Rockefeller.
Então, no evento tinham algumas mulheres como a Easy One, a Rockefeller, a Lady Champ, a Vendetta, a Genesis, Aruna, Aiko, isso eu tô falando, né, dançarinas, né, e fora as mulheres do hip hop, mas assim, de outras vertentes artísticas, como o grafite, como a Lady Pink, pelo amor, enfim, Roxanne, Chanté. Foi assim, foi incrível eu dancei no show da Roxanne Chanté. Roxanne Roxanne Chanté, enfim, foi realmente uma experiência extremamente rica para mim, muito especial. E eu agradeço muito a Rockefeller, as mulheres do Intermédia Arts, a Aruna, a Aiko, a Lady Champ por terem me acolhido, terem sido bem afetuosas comigo, generosas. E eu voltei muito nessa felicidade, inspirada de, nossa, realmente eu quero também tentar reunir essas meninas aqui do Brasil e tal. Mas eu, por uma série de situações da vida aí, de demandas da vida, eu acabei nunca conseguindo reunir mesmo tantas mulheres, assim, eu sempre desejei, até comuniquei, compartilhei isso com algumas delas, né, mas a gente nunca chegou a se reunir mesmo, assim, pra, né, uma pena, pra falar a respeito de tantas situações aí que a gente vivenciava no hip hop, né, ou por meio, no hip hop, ou, enfim, na sociedade como um todo também. Mas o desejo ficou guardado e, de algum modo, ele permanece aqui, mesmo que de uma maneira um pouco diferenciada. Enfim, nesse mesmo ano... Ah, tá, só pra compartilhar aqui com vocês. Eu guardo, gente, algumas coisas realmente, porque eu sou uma pessoa que gosta de guardar algumas coisas assim como recordação mesmo, muito especiais, algumas coisas eu guardo mesmo. E não me arrependo, pelo contrário. Então, nesse mesmo ano aconteceu um evento chamado BC One aqui em 2006, novembro de 2006, uma edição do BC One aqui no Brasil, e eu, Morgana, fui convidada ao lado da Fabi Girl para representar as Big Girls brasileiras durante um racha show. Eu não gosto desse termo. Enfim, era um racha com a Movie One e a... não me recordo o nome agora da moça, da outra Big Girl. Mas enfim, eram as espanholas e a gente fez durante um intervalo a gente fez esse racha. Chovia muito, muito, muito no dia e o palco foi alagado completamente. A estrutura do palco ela era maravilhosa pra gente deslizar dançando, naturalmente com ele seco. Agora imagina então com água como é que ficou. Ficou bem apropriado pra gente deslizar e não conseguir ficar de pé, né? Então, mas enfim, eu tenho... Aí na época saiu uma revista, né, uma publicação, essa daqui no caso, falando a respeito do evento, de como foi o evento e de alguns participantes do evento, né, essa revista aqui, Street Dance. Vinha um DVD também, eu tenho guardado em algum lugar. Enfim, vinha essa revista aqui e aí eu fui entrevistada, né, fui uma das entrevistadas. Na verdade, acho que a única mulher entrevistada. Deixa eu ver. Não, perdão. Tratando-se de breaking, sim,
Tratando-se de Break, a única mulher entrevistada que consta aqui na revista. Tratando-se de Break, né? De Break, tal de Break. Então, eu dei essa entrevista e eles publicaram aqui. Claro que preciso mostrar para vocês essa pequena entrevista comigo. Enfim, e aqui tem uma fotinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, enfim, tem uma fotinha aqui de um dos momentos da competição. E foi uma experiência bem... eu posso dizer que foi especial, porque eu tive mais contato também com a Rockefeller. Ela era uma das juradas dessa edição, ela veio. A gente teve a oportunidade de... Nós já tínhamos tido um encontro pessoalmente 2 vezes. Uma vez lá fora, uma vez aqui também, na casa do hip hop, em Diadema. E depois nessa ocasião, na época do BC One, aí a gente se aproximou mais e foi bem especial, bem bacana. Mas a experiência que eu tive foi importante, mas ela também foi meio divisora, assim, porque eu pude perceber exatamente o que eu estava procurando, Morgana, o que eu estava procurando dentro do universo da dança, e não era esse universo, na época não era esse universo competitivo. Apesar de eu gostar de competição, mas de assistir competições, mais do que de participar, eu gostava de assistir. Gostei de participar também, mas gostava mais de assistir. Mas realmente foi um evento que me marcou, porque eu pude perceber de uma maneira muito clara quais eram os fundamentos ali, né, as prioridades desse universo, e que elas estavam bem distantes daquilo que eu gostaria de exercitar, né, que era um lugar mais diferente, assim, através da criação mesmo, através da criação cênica e de propostas que de algum modo carregassem essa minha consciência ativista, sabe? Então, a última competição que eu participei, eu não tenho mais alguns folders, porque alguns eu rasguei e joguei fora mesmo, mas alguns eu não tenho aqui agora para mostrar, mas enfim. A última competição que eu participei foi em 2008. 2008 em Campinas. Campinas, se eu não me engano também. E depois daquilo, os jurados eram B-Boy Cujo, Salah e Kent Swift. Os 3. Estes eram os jurados. Eu participei, minha dupla era a Lu, de Campinas. E nós ficamos em segundo lugar. E aquilo foi pra mim uma batida de martelo mesmo. Eu falei, não, realmente meu lugar não é esse aqui. Não é esse universo de competitividade, né? Volto a dizer, apesar de eu entender quais são os parâmetros dentro desse universo, né? De eu saber muito bem diferenciar, mas é que pro momento, pra minha necessidade particular enquanto artista, eu estava ainda sentindo a necessidade de explorar possibilidades estéticas cenicamente, performaticamente, e que tivessem completamente imbuídas nesse sentido
de provocação reflexiva a respeito de algumas questões sociais, que para mim eram muito pungentes, né, enquanto mulher, enfim. Aí eu comecei a criar, continuei estudando, e depois de um tempo eu passei a fazer algumas criações. Mas antes disso, só para compartilhar aqui também com vocês, na companhia da Milva, da Potira e da Daiane, da Dai, nós criamos esse documentário, esse primeiro documentário sobre mulheres do hip hop em São Paulo, e com algumas artistas, né, enfim, do hip hop, não especificamente só mulheres da dança. Enfim, isso foi no ano 2012. Mas, enfim, tinha a Risca, Luna, Kika, Keka, perdão, Risca, Luna, Kika, Keka, Sherryline, Simone, DJ The Ninja, a Biobete e as meninas do Odisseia das Flores. Esse DVD chamado Elas por Elas, e foi bem bacana. E em 2014 foi aconteceram coisas, assim, de 2013, na verdade, para 2014, aconteceram coisas da minha vida pessoal, já como pessoal, enfim, do nível afetivo, e também na minha vida materna, mudanças radicais aconteceram. Então eu senti a necessidade de criar, e eu comecei a criar performances, e eu criei uma, e ela chamava Por um Fio. A princípio ela tratava basicamente da ideia de uma mulher que tenta se libertar das amarras de uma relação complexa, um tanto tóxica, que tem a tendência a encaixar ou padronizar essa mulher dentro de um parâmetro de comportamento, de estética, que já está estabelecido aí na sociedade. Enfim, aí essa mulher tenta romper com essas situações, com essas amarras, para se ver livre disso, mas também não só para isso, mas também para ela se fazer presente, e de uma maneira singular mesmo. Enfim, sendo ela mesma e de acordo com as próprias escolhas. E aí eu criei Por um Fio. Alguns anos depois, em 2018, 4 anos depois, eu fui convidada pela artista Carla Girotto para participar de uma mostra de ocupação de artistas na Casa do Povo. E aí eu reconfigurei essa proposta, né, mas já tratando a respeito de como essa mulher se sente ou se sentia invisibilizada em diversos segmentos da sociedade, né? Dentro do campo afetivo, do campo social e do campo profissional, pensando, né, no viés do espaço profissional para as artes, né? Então eu criei essa nova reconfiguração da proposta Por um Fio, que aí passou a se chamar Por um Fio ou Como Continuar Existindo. Mas em 2016, perdão, errei o ano. Não, acertei o ano. Em 2016 eu estava ocupando o CRD como artista residente, os espaços lá, para ensaios e para criação. E aí, em 2014, em paralelo a essas criações, eu descobri uma técnica de fotografia chamada light painting.
e eu resolvi fazer algumas experimentações pela cidade em diversos lugares, em espaços abertos, em espaços fechados, e aí eu comecei a experimentar a criação de gestualidades e tentando entender e observar como essas gestualidades criavam estéticas não só dançantes, mas estéticas visuais mesmo na cidade. Então aqui tem alguns registros. Isso é light paint. E enfim, eu fiz muitos registros. Aquele primeiro foi no CRD, esse aqui ali no Centro Antigo de São Paulo, próximo do Banco do Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil. Esse aqui na Galeria Olido. No CRD também. Lá é Marquise do MASP. No Vale do Anhangabaú. Eu e minha pequena Dani na experimentação do light paint. Aqui foi na cidade de Tiradentes, no Centro de Formação Cultural Cidade de Tiradentes. Aqui na Olido também, novamente. Todas essas imagens fotográficas são da Ilma Guideroli, a artista Ilma Guideroli. Aqui também na Marquise do MASP. Todos esses registros são dela. Eu amo todas essas imagens. São incríveis e cada uma tem uma particularidade bem específica, assim. Então, de alguma maneira, aqui foi no CRD. Essa imagem aqui já não é da Ilma Guideroli. Essa daqui é do Fábio Minagawa. As anteriores eram da Ilma. Essa daqui também é da Ilma Guideroli. Também na Marquise do MASP, também da Ilma Guideroli. Então eu comecei a perceber, não sei se vocês estão conseguindo ter essa dimensão, mas assim, que todos esses desenhos, essas estéticas que foram criadas por meio de gestualidade, elas podiam me motivar, me inspirar nas minhas criações narrativas. Essa daqui é do Fábio Minagawa, do CRD. Outra da Ilma Guideroli, né? Olido. Tá acabando. Outra da Ilma Guideroli, mas essa daqui foi no CRD. No cruzamento da Avenida Ipiranga com a São Luís. Então, comecei a estudar isso, sabe? Passar um pouco mais rápido. Comecei a estudar isso, essas possibilidades, e eu percebi que era um universo sem volta, expandido, basicamente infinito. Eu falei, realmente é por aqui que eu quero seguir. Essa daqui é do Fábio Minagawa. E a última aqui, por enquanto, essa última também daí. Então, esses registros, posteriormente, eu fiz muitas experimentações pela cidade, nesses lugares, né? E a Ilma, na grande maioria das vezes, eu estava acompanhada com a Ilma, porque a gente ficou registrando basicamente 2 anos, foram 2 anos de registro quase 2 anos de registro fotográfico. Depois o Fábio Minagawa fez alguns registros também, mas em lugar fechado, né? Dentro do CRD. E aí eu reuni esses arquivos, ou parte deles, enfim, e comecei a criar um desenho de uma narrativa cênico-coreográfica para esse trabalho que falasse desse ponto de vista que eu senti na pele
de, de, de cobrança, né? Dentro de alguns aspectos aí do hip hop, que a mulher geralmente ela é vista com os olhos negativos, com olhares negativos, quando ela tem uma personalidade própria, diferenciada daquilo que a grande maioria espera ou deseja. E também eu pude perceber isso quando eu decidi, claramente, quando eu decidi romper, né? Então, e eu também pude perceber isso quando decidi romper com alguns relacionamentos que eu pude identificar que eles tinham um embasamento misógino, machista, né? Por conta de eu não aceitar algumas exigências, né? Tanto em relação pessoal quanto em relação profissional, né? Algumas exigências ou expectativas de como eu deveria me comportar. Então, eu decidi criar o trabalho Risco em 2016, e ele basicamente ele fala disso, né? Dessa maneira de como essa mulher sofre por esse processo de tentativa de, de contenção, de restrição, né? Dessa personalidade que poderia se tornar criativa, ela consegue romper com isso e, enfim, busca meios e possibilidades de redesenhar seu espaço e a sua atuação nestes espaços de uma maneira própria, singular, livre, porque assim deve ser com relação a todos os seres humanos, né? A gente tem que ser livre para a gente ser quem a gente é, quem a gente deseja ser, trabalhando, obviamente, dentro do respeito, né, ao próximo, mas sempre permitindo se desenvolver e crescer, né, individualmente também, né, enquanto cidadão, enfim, enquanto cidadã, mas de uma maneira onde você consiga se ver, se enxergar como um ser livre, né? E basicamente o Risco fala disso. E eu teria muito pano para manga ainda para falar de alguns adendos aí, mas eu vou ter que finalizar. Esse vídeo já ficou um tanto extenso. Se vocês desejarem conhecer um pouquinho mais a respeito da minha pessoa, do meu, enfim, da minha atuação profissional, vocês podem visitar e seguir meu perfil na rede do Instagram, que é @morganadank, sem C cedilha, morganadank, ou na plataforma, né, do Facebook também, da mesma maneira. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha trajetória. E eu desejo e espero que mais mulheres sejam motivadas e inspiradas a ocupar os espaços que elas desejem e sendo elas mesmas. É isso. Beijos para vocês e até.